Se você parou o anticoncepcional e a sua pele encheu de espinhas, encheu de cravos e uma oleosidade extremamente excessiva, fica aqui comigo nesse vídeo porque eu vivi exatamente isso. Eu me chamo Juliene, sou biomédica, especialista em cuidados com a pele e hoje eu vou falar o que aconteceu com a minha pele no primeiro e segundo mês que eu parei o anticoncepcional. Mesmo eu sendo profissional da pele, né, especialista em skincare, eu não estava preparada para tanta mudança assim na minha pele. Eu já vi vários relatos, né? Já cuidei de pele que parou o anticoncepcional e tudo, mas eu não esperava que a minha pele ia reagir tanto assim. Então eu tive que mudar o meu skincare da noite pro dia. Primeiro, a minha pele, antes de eu parar de tomar o anticoncepcional, a minha pele, ela era uma. Ela tem, eu vou separar em 3 partes a minha pele. Então, eu tomei o anticoncepcional por 10 anos. Então, antes do anticoncepcional, a minha pele era oleosa, muito oleosa. Eu não era especialista em skincare, então eu não sabia cuidar direito da minha pele. Então, a minha pele era extremamente oleosa. Extremamente não, ela era oleosa. Mas não era extremamente oleosa, porque hoje eu sei que é ter uma pele extremamente oleosa. Então, a minha pele não era oleosa. Era oleosa, mas não era muito oleosa. Eu tinha muito cravinho. Espinha eu quase não tinha. Tinha uma ou outra, assim, era muito raro ter espinha. E a minha pele, ela tinha uma textura muito, assim, uma textura esquisita, sabe? Meio cheio de relevo, assim. Ela era cheia de textura. Ela não era uma pele mais lisa. Aí depois eu comecei a tomar um anticoncepcional, tive ovário policístico, então eu tive que tomar o anticoncepcional. E eu me adaptei ao anticoncepcional. Então eu tomava ali, nunca tive problema. Então eu tomei por 10 anos. Durante esse período do anticoncepcional que eu tomava, a minha pele, antes de ser especialista em skincare, eu não cuidava muito bem da minha pele. Cuidava do jeito que eu achava que tinha que cuidar, não sabia direito passar o protetor solar. Comecei a passar o protetor solar, eu lembro, nossa, depois dos 20 anos, assim, eu comecei a passar o protetor solar certinho. Antes eu só passava pra ir na praia. Não era tão consciente assim, hoje em dia, igual eu sou, né? Eu sei os danos que o protetor solar causa. Então eu passava o protetor solar, lavava ali muitas vezes com sabonete de enxofre, porque sabonete antigo eu usava o sabonete de enxofre já pra tirar essa oleosidade da minha pele. Não usava todo dia, eu lembro. Usava um produto ou outro. Eu lembro que eu cheguei a usar o Renil pra noite, quando eu tinha uns 25 anos, eu comecei a usar o Renil. Mas enfim, gente, era assim, uma rotina básica. E eu lembro que eu não gostava muito do protetor solar, porque eu não sabia o protetor solar qual usar pra minha pele, então ele ficava um pouco oleoso. Então eu não gostava muito de usar o protetor solar, eu usava um pouquinho. E a minha pele era do mesmo jeito. Cheio de cravo, cheio de... Não tinha nada de espinha. Tinha uma textura mais ou menos. E aí eu comecei a sentir que a minha pele começava a ficar com umas ruguinhas aqui assim, sabe? E eu falei, gente, eu não sou tão velha assim pra ter essas ruguinhas. Mas depois que a gente começa a estudar e saber qual é o nosso tipo de pele, né, entender a rotina de skincare, como é que a nossa pele ela reage, eu sabia. Agora, hoje em dia, eu vejo que a minha pele ela estava desidratada, não estava hidratada o suficiente, por isso que tinha aquelas linhas assim de desidratação. Mas é porque eu não hidratava mesmo. Então, essa era a minha pele, antes do anticoncepcional. Não, durante o anticoncepcional. Aí eu me tornei especialista em skincare, então eu mudei, né, minha rotina de skincare, que praticamente eu não fazia nada. E aí eu comecei a cuidar da minha pele do jeito que ela merece ser cuidada, que é uma rotina de skincare específica para o tipo de pele. Então, a gente vê muitos... Eu quero abrir aqui só contar aqui para vocês, que eu sei que a internet, ela vende o anticoncepcional para tratar de espinhas. Lembrando que anticoncepcional é hormônio e precisa tomar em situações específicas. Por exemplo, eu tinha um ovário policístico, então, no meu caso, eu precisava do anticoncepcional, né? Então, tem gente que usa o anticoncepcional para não engravidar, tudo bem, mas não use o anticoncepcional a fim só de cuidar de espinha. Gente, não entre nisso, porque o anticoncepcional, ele muda nosso corpo. Ele modula ali a nossa parte fisiológica ali de hormônio, da parte de hormônio, né, da mulher. Então, e muita gente tem predisposição a ter trombose, ficar com pressão alta, enfim. Eu aconselho vocês a não tomarem por conta própria, se acompanharem pelo profissional, e não tomem para poder acabar com as espinhas. Pelo amor de Deus, não façam isso. Existem outros métodos, inclusive o skincare específico para o tipo de pele, que a gente consegue equilibrar a pele e recuperar a pele para que não haja ali uma espinha, uma oleosidade, tá? Então, esteja atenta a isso. Então, eu tomava para isso. A minha pele, ela melhorou? Melhorou com o anticoncepcional, mas não tanto. Eu não vi tanta diferença assim. Mas quando eu associei um skincare específico para o meu tipo de pele,
um skincare que minha pele estava desidratada, então eu consegui fazer uma rotina skincare que hidratasse a minha pele, equilibrasse a minha pele, então eu não tinha aquela pele oleosa demais. Os cravinhos, eu comecei a fazer limpeza de pele, eu não fazia limpeza de pele da minha pele, então eu fui atrás de limpeza de pele, aí minha pele começou a ficar linda, maravilhosa. Eu tive, assim, uma melhora, assim, muito linda na minha pele. Minha pele, assim, maravilhosa, gente, sério. Então, por quê? Associada ao skincare, limpeza de pele, eu cuidava da minha pele direitinho, né? Comecei a passar uns ácidos, né? Porque depois eu comecei a entrar na casa dos 30, então meio que a gente começa a querer estimular ali o colágeno, porque depois dos 25 o nosso colágeno vai começar a cair, então eu já meio que fui querer correr atrás disso. E aí eu resolvi parar o anticoncepcional, por vários motivos. Então eu parei, estamos em janeiro agora, né? Eu gravo esse vídeo em janeiro, mas eu parei o ano passado. Então eu vou fazer uma sequência de vídeos aqui no canal para falar para vocês como é que eu estou sentindo, que eu ainda estou sentindo resquício do que é parar um anticoncepcional. E eu acredito que você também pode estar passando por isso, mas calma, você não tá sozinha, tá? Então, assim, o ano passado eu parei em maio de tomar um anticoncepcional, então em maio eu parei. Lá pra junho, julho, eu vou contar esses 2 meses, tá? Eu vou separar por meses. Então, em junho e julho, vamos dizer maio ali, eu quase não senti, porque minha pele já tava. Minha pele não, meu corpo começou a cair os hormônios, então eu não senti tanto assim. Agora, junho e julho, meu Deus do céu. Minha pele tava assim, não senti muito. Pum, pum. Ontem eu tava assim, amanhã já tava de outro jeito a minha pele, gente. Tá? Assim, mudou da água pro vinho. Mesmo eu, assim, sabendo cuidar da minha pele, eu já tinha, assim, uma rotina de skincare. Ela já era voltada para uma pele oleosa, com cravo e espinha, mas ela não era tão específica assim, entendeu? Então, o que aconteceu? Da noite pro dia, começou a sair muito cravo e muita espinha. Pensei que, assim, de 3 dias, assim, eu tava cuidando, começou a pipocar. Aí eu fiquei desesperada. Falei, gente, por quê? Eu tinha esquecido. Tipo, até você lembrar que você parou, porque eu tinha parado, eu não tava sentindo muita coisa. Aí tava na correria, assim, eu não senti tanto, assim. Depois que eu falei, putz, é isso, é o anticoncepcional que eu parei. Meu Deus do céu, eu preciso fazer parar e sentar, fazer igual que eu faço com o paciente mesmo. O que aconteceu, não sei o que, tipo, estruturar minha rotina de skincare, que nem que eu faço com o paciente, então eu tive que fazer isso. O que eu senti nesses primeiros sinais aí na minha pele? O que eu senti os sintomas, né, na minha pele? Eu vou focar em pele só, eu vou contar assim muito rápido pelo corpo, mas nem vou me aprofundar nisso, eu vou falar mais de pele, tá? Porque esse é o intuito aqui desse vídeo e do canal também. Mas então vamos lá. Então eu parei logo em junho, julho, aí teve a piora. Então foi assim, a piora. Eu senti a minha pele muito oleosa. Uma oleosidade que eu nunca tinha sentido antes, tá? E foi muito rápido. Não deu tempo de estruturar o skincare assim pra... Meu Deus do céu. Muita oleosidade. Começou a sair muito cravo na minha testa, principalmente, e aqui na parte da mandíbula. O que acontece? Os nossos hormônios, quando a gente tá tomando o anticoncepcional, a gente tem ali aquela taxa de hormônio, certo? Do anticoncepcional. Então, nossos hormônios femininos estão aqui, ó. Quando a gente para de tomar o anticoncepcional, a gente tem uma queda. Então, a nossa testosterona fica, vamos dizer, mais alta do que os hormônios femininos, que é os hormônios masculinos, é a testosterona masculina, né? Os hormônios masculinos. Ela fica mais alta. E ela tem ligação direta com a nossa glândula sebácea. Tem lá os mecanismos fisiológicos que ela vai ter ligação direta com a nossa glândula sebácea. Então, vai produzir mais óleo, porque nossa testosterona vai estar em desequilíbrio, nossos hormônios femininos, porque a gente não tá tomando, até o nosso corpo começar a produzir sozinho, a gente vai ter esse desequilíbrio. E isso leva um tempo pro corpo entender. Então, vai estar esse desequilíbrio. Então, a gente vai ter uma testosterona, né, um hormônio masculino a mais, e o nosso hormônio feminino a menos, né, menos. Então, aí a testosterona a mais, vai agir na glândula sebácea e vai o quê? Produzir mais óleo, produção de óleo vai afetar na glândula sebácea, que vai entupir os poros e vai dar cravo, e se você tiver ainda mais predisposição a ter espinha, vai ter espinhas. Tem gente que tem muita espinha, e no meu caso não tive tanta espinha, assim, eu tive umas ou outras, e agora eu tive muito cravo, tá? Então, nesse primeiro mês eu senti muita oleosidade e começou a sair cravos, né? Um pouquinho de cravos. No final de julho começou a surgir muito cravo. Eu tive que fazer várias limpezas de pele, né? Eu faço em casa também uma limpeza de pele e fiz também limpeza de pele profissional na clínica de estética para poder ter uma limpeza mais profunda.
Me ajudou muito as limpezas de pele. Então, façam limpeza de pele. E se vocês estiverem com esse problema também, façam limpeza de pele sempre, gente. Quando a gente precisa fazer limpeza de pele, pelo menos aí quando a gente vê que nossos poros já estão entupidos demais, para que o nosso skincare possa estar sendo penetrado na pele o suficiente, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. O que eu fiz? Eu tirei o retinol da minha rotina de skincare, porque o retinol, ele é específico, ele é bom sim para cravos, para espinhas, ele estimula de colágeno, rejuvenescimento, ele é ótimo para clarear a pele, ele é um coringão. Porém, o adapaleno, ele é mais específico para quem tá com cravo e espinha. Então, eu coloquei o adapaleno na minha rotina. O que mais que eu fiz? Eu continuei com o meu GL2 da Principia, que é o meu gel de limpeza da Principia, que é para oleosidade, e ele também não danificava a minha pele, deixava a minha pele repuxando, tudo, e já cuidava ali das espinhas. Eu continuei usando a niacinamida, tá, com zinco, porque a niacinamida com zinco, ela vai ajudar na glândula sebácea, né, para regular a glândula sebácea, a clarear a pele, porque minha pele começou a ficar com bastante marquinha também de cravo, né, porque eu sou um pouquinho ansiosa e eu sei, como especialista, que a gente não deve cutucar, mas, gente, às vezes, na ansiedade, eu cutucava, tá? Às vezes eu tava assistindo alguma coisa assim, eu tava parada, eu tava aqui, ó. Ainda faço isso. E eu sei que, gente, eu aconselho, não façam isso, mas eu faço de vez em quando, eu me pego fazendo isso. E eu falo, ai meu Deus, não posso. Mas então não façam, porque a pele fica com muita marquinha e depois pode virar cicatriz, tá? Então não façam isso. Que não tem como, gente. Porque você vai fazer a rotina de skincare se você já tem, mas acontece que a gente precisa fazer essas mudanças pra gente sentir. A pele, ela vai sentir. Mas se eu não tivesse, presta atenção, se eu não tivesse fazendo o skincare, imagina como é que estaria minha pele. Muito, 1000 vezes pior, gente, muito pior. Então, eu quero que vocês entendam que precisa estar com uma rotina de skincare. Isso não quer dizer que não vá aparecer nada na sua pele, quer dizer que você está controlando essa situação que está, assim, uma situação mais aguda da sua pele. Por isso que foi muito bom, eu já estava cuidando da pele. Quando aconteceu isso, a minha pele não teve aquela piora assim horrível. Ela ficou feia, gente, ela ficou muito ruim. Isso mexeu um pouco com o meu emocional. Mas se eu não estivesse fazendo nada, a minha pele ia estar muito pior, assim, gente, muito pior. Eu quero que vocês entendam que é importante estar com uma rotina de skincare muito bem estruturada e associada para que não aconteça isso. Coisa também que ajudou muito a minha pele é eu já fazia eu já hidratava a minha pele. Então à noite eu fazia a minha rotina mais potente de hidratação, então eu tinha ali um ciclo, né, de rotina mesmo, que eu faço isso à noite, faço isso de dia, faço isso na terça, na quarta, na quinta, então eu faço isso no meu acompanhamento e com as minhas pacientes também. Então eu tive que mudar e passei a ter uma hidratação mais potente à noite, tá? E uma hidratação muito mais sequinha, porque minha pele estava oleosa, de dia. Eu introduzi também o ácido salicílico, eu já usava, passei a usar estrategicamente associado ao adapaleno, para que não prejudicasse a minha pele. Apesar de que eu senti no começo algum ressecamento ali, então eu tive que hidratar mais, igual eu falei pra vocês. Mudei o meu protetor solar. Eu usava o protetor solar fator 70 da NYX, né? Então esse daqui, ele deixava minha pele seca, eu gosto dele. Mas eu precisava de um protetor solar mais seco ainda, porque minha pele já estava oleosa, pra não colocar mais óleo na pele. Então tá vendo que eu mudei a hidratação da minha pele. Então de manhã eu não usava nem um hidratante. Eu usava um hidratante mais sequinho. Eu usava e troquei o meu protetor solar também. Então, eu usava um protetor solar, esse daqui da Dermage, que ele é maravilhoso de sequinho. Então, eu usava ele, dava uma segurada na oleosidade. E selava também a pele com pó solto. Isso ajuda também a deixar a pele mais mate, né? E deixar a pele menos oleosa. Então, eu fiz essas mudancinhas na pele até a minha pele começar a melhorar. Demorou um pouco, mas ela não piorou a ponto de que se eu não tivesse fazendo uma rotina de skincare, estaria muito pior. Essa rotina, eu tô com ela até hoje. Então, eu estou gravando em janeiro e isso eu estou fazendo essa rotina de skincare desde o ano passado. Eu mudei só algumas outras coisas, mas isso eu vou falar durante os outros vídeos, tá? Minha autoestima. Eu vou falar, gente, além dos hormônios mexerem com o nosso sentimento, né, que a gente fica... É como se fosse, parece que a gente... Eu me senti, parece que eu tava passando
numa TPM profunda. Então, no começo, principalmente nos 2 primeiros meses, nossa, eu senti assim, o sentimento, parece que eu ficava com uma tristeza do nada, fiquei querendo comer muito, deu um pouco mais de fome, enfim, a pele senti, estressada. Fiquei com um pico de estresse, assim, né? Mas nada assim muito. Mas eu fiquei com a autoestima bem baixa no começo. Eu tive que ficar pensando assim positivo para que eu não ficasse tão triste, lembrando toda hora, não, vou passar por isso, é só uma fase, eu tô cuidando da minha pele, já já ela melhora. Porque, gente, é a mesma coisa. Eu vejo que eu cuido da pele e as pessoas, elas vêm desse jeito. E eu entendo, porque eu passei por isso. Então, eu entendo que vocês passam. Então, eu senti isso. Agora, lógico, tá melhor, minha pele tá muito melhor, tá outra pele, mas eu quero falar que dá sim pra melhorar muita coisa com uma rotina de skincare voltada pra isso, tá? Então eu fiquei bem triste no começo, sabia assim, eu sabia que ia acontecer, mas não sabia até acontecer. A gente sabe como é que vai acontecer, até acontecer com a gente sentir diferente, né? Então é isso. Falar que tudo passa nessa vida tudo passa, são fases, são ciclos, né? Eu fiquei triste, meu marido ficou ali do meu lado, me ajudando, falando, não, é só uma fase, você sabe cuidar da sua pele, estaria pior se você não estivesse fazendo nada. Então é muito importante também ter alguém ali que estava ajudando ali, por exemplo, meu esposo, ele é maravilhoso nisso. Agora conta aqui pra mim, eu quero saber nos comentários se você também parou o anticoncepcional, como é que você sentiu a sua pele, o que você fez pra melhorar ou não fez nada, você tá numa situação de que você não sabe o que fazer, conta aqui pra mim, eu posso te ajudar. Eu tenho um acompanhamento que se chama Método Pele de Pêssego. Ele é um acompanhamento que eu passo uma rotina de skincare, descubro o seu tipo de pele e monto a rotina de skincare em cima da sua pele, do seu tipo de pele. Então, entra em contato comigo através aqui da descrição do link, eu vou deixar o meu WhatsApp. E se você quer ser acompanhada por mim com consultas online, com rotina de skincare específica para o seu tipo de pele, pode entrar em contato comigo, que eu vou explicar como é que funciona. E curte o vídeo, se você se identificou, ativa o sininho, se inscreve no canal e não perde, porque no próximo vídeo eu vou falar como é que a minha pele ficou lá no 3º, no 4º mês da parada do anticoncepcional. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!